Atualizações no Goiás envolvendo o atacante Wellington Matheus. Será que ele vai ou não renovar para o ano que vem, já que a história, por exemplo, com o Paulo Baia acabou melando? Quero falar também sobre o Julián Palacios e o interesse de equipes argentinas também em contar com a sua contratação. E quero fazer uma indicação de um bom meio-campista que está lá no futebol chinês, que é o Serginho. Você lembra dele? Jogador em Santos, América. É muito caro. Até quando vai o seu contrato? E o Goiás que procura esse meio ofensivo. Enfim, acho que poderia ser essa cereja no bolo para a Série B, né, de 2025 já começar bem o Goianão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca aí de 12 mil inscritos, com a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e faça sua aposta também na SeguroBet. Todos os jogos do Campeonato Inglês, nesta reta final de ano, você encontra por lá, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar então o nosso vídeo para falar sobre o argentino Julián Palacios. Atleta de 25 anos de idade, onde há sim um interesse do Goiás com proposta oficial para contar com esse jogador. Algumas atualizações sobre esse cenário, tá? Primeiramente, uma informação do André Rodrigues, do pessoal da Férias do Esporte. O Goiás ele fez uma proposta contratual para o jogador, apenas um ano. Se atingir as metas estabelecidas pelo clube, o Goiás renovaria esse seu contrato automaticamente. A contraproposta do atleta é de um contrato de 2 anos. E segundo informações do Periquito Brisado, um abraço para o Iago, inclusive, o Goiás ele tem concorrência de clubes no futebol argentino, que também estão interessados neste retorno do Palacios ao futebol sul-americano. Então o Goiás fez essa proposta, não há um interesse, por exemplo, da diretoria alviverde em melhorar muito os valores, os termos contratuais, é basicamente uma proposta única. Tendo esta contraproposta até o presente momento, sem um acerto oficial. A tendência hoje é que o Palacios fique próximo do Goiás. O jogador tem sim um carinho da torcida, o Palacios gosta de Goiânia, gosta do clube, só que dependendo da oferta, até mesmo porque o Palacios não está livre no mercado, ele ainda tem contrato com o Asteras Tripolis, né, lá da Grécia, até junho de 2025, e o contrato dele no São Lourenço vai até dezembro do ano que vem. Então, se o jogador tivesse livre, poderia aceitar 20, 30 mil reais a menos, né? Até porque o salário dele é fixado em dólar. Mas, como ele pertence ao São Lourenço, o clube, claro, não é bobo, quer fechar um negócio, quem pagar mais e vai acabar negociando. Aqui está o mapa de movimentação do Palacios, ó, nessa temporada, lá na Grécia. Uma nota média até razoável, de 6,90, mas ele vem sendo um reserva. 9 jogos, apenas 2 na condição de titular. Na última temporada europeia, ele que chegou lá na metade do ano, ele também fez essa função pelos dois lados. Então, uma posição semelhante àquela que ele fez pelo Goiás. Na Série A, ele jogou muito mais pelas pontas do que propriamente um camisa 10. O Goiás precisa desse 10 de nome, esse 10 de destaque. Não acho que o Palácio seja necessariamente esse jogador, mas para ser um reserva, um jogador para brigar posição na Série B, seja pelas pontas ou até mesmo nessa região central do gramado, é sim uma boa. 49 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências. Lembrando que para você fazer o seu pitaco, neste finalzão de ano é com a SeguroBet, todos os jogos do Campeonato Inglês, a partir inclusive do dia 1º. Vitória do Arsenal contra o Brentford, pagando 1,43 a cada real apostado. As outras partidas também no sabadão, como por exemplo, vitória do Chelsea contra o Crystal Palace, pagando 1,84, do City contra o West Ham, 1,30, e vitória do Aston Villa contra o Leicester, acho que os favoritos, né, para essa próxima rodada no Campeonato Inglês, está pagando 1,32. Nesse bilhete que eu montei aqui para vocês, ó, ele está numa odd total de 4,52. Se você apostar R$10 e acontecer, ainda tem um bônus aqui de 5%, volta para você R$46,96. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade, todos os jogos no futebol europeu, tanto neste finalzão de ano, quanto também já no comecinho, né, de janeiro, tem o campeonato alemão, espanhol, italiano, belga, turco e muito mais com a SeguroBet. Caso de aposta 100% regularizado em território brasileiro, o link aqui embaixo na descrição ou o QR Code aparecendo aqui acima. Seguindo aqui no nosso vídeo, falando sobre o Wellington, jogador que tinha um acerto com o Goiás, acho que vocês vão se lembrar desta informação também confirmada pelo Periquito Brisado, onde tinha-se um encaminhamento tanto do Paulo Baia quanto também do Wellington, né? Essa informação mais ou menos uma semana atrás. E de fato ela é verídica, a questão é que o Fluminense acabou atravessando o negócio, o Goiás como pão duro, como sempre, né? Acabou perdendo 2 bons jogadores onde tinha essa opção de compra. Do Wellington a gente não tem muitas novidades a respeito desse assunto. O jogador, existe sim o interesse do Goiás, o Goiás quer renovar, só que claro, o Primavera, pelo que eu apurei,
também não é bobo. Ele quer esperar o máximo possível, seja para o Goiás ou para um outro clube aparecer nessa jogada, tentar negociar o jogador em definitivo, ou até mesmo um empréstimo com uma compensação financeira. Para mim, vendo a movimentação de mercado até agora do Goiás, eu não acho que o Wellington Matheus vai ficar, tá? Apenas uma sensação aqui neste momento. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. A saída do Paulo Baia, já que o Paulo Baia também pertence ao Primavera, ela vai melar tudo. Não, pode ter uma rusga, etc., mas faz parte do mercado da bola. Mas o Goiás ele contratou muitos jogadores pelas beiradas. Para 2025, até agora, dos que chegaram, tanto o Arthur Kaique e o Edson Carioca são os nomes mais experientes para essa posição, e tem o Zé Hugo. Eu vejo que o Zé Hugo, por exemplo, ele seria uma, entre aspas, peça reserva, uma aposta, como por exemplo poderia ser o Wellington. Eu gosto desse jogador, é jovem, tem só 24 anos de idade. É aquela coisa, o Goiás, se renovar com ele, vai perder o Wellington no final do ano, né, porque é um jogador que tende a crescer naturalmente. O Goiás, infelizmente, não tem essa cultura de comprar atletas. Tem um vínculo longo até o final de 2027, se eu não estiver enganado, com o clube do interior de São Paulo, mas pelo menos seria uma boa peça, no mínimo, por exemplo, na composição do elenco. Aqui está o mapa de movimentação do Wellington, neste ano que ele fez a Série B, né, pelo Goiás, principalmente pela ponta direita. 35 jogos realizados, 29 na condição de titular, 3 gols marcados e 6 assistências. É um jogador que tem sim muita dificuldade na questão de finalização, só que, por exemplo, num drible curto, numa arrancada, aquela jogada que ele faz ele trazendo da direita para dentro, puxando a bola para a esquerda, ele consegue tanto enfiar uma bola, por exemplo, para um companheiro. Não é um jogador que eu vi até alguns comentários de ser fominha demais. Eu não acho o Wellington necessariamente um fominha. Ele até deu muitas assistências, né? Um jogador, por exemplo, que tenta resolver sozinho, ele não termina uma Série B com 6 assistências. Eu gosto, tá sendo bem sincero aqui com vocês, acho que seria uma aposta bem interessante. E eu, sendo dirigente do Goiás, já comprava esse jogador em definitivo para 2025. Pode deixar a sua opinião. Neste momento, a tendência é que o Wellington não fique no Goiás, tá? Mas existe sim um interesse, tanto do jogador em continuar no Goiás, quanto também no Verdão, sem envolver valores, apenas um novo empréstimo para o ano que vem. Tá? E para a gente finalizar aqui o vídeo, eu quero falar sobre uma opção. Eu falei que o Palácios não seria esse 10 ideal, o Goiás que tem negociações, por exemplo, com o Gustavo Sauer. Um jogador que eu faria uma indicação, também muito caro, é o Serginho. 29 anos de idade, está lá no Changchun Yatai, do futebol chinês. Uma curiosidade, esse clube, inclusive, era o do Guilherme Marques, né? Antes dele, inclusive, agora, né? Ele joga junto com o Guilherme Marques, lá nessa temporada do futebol chinês. O Serginho, que é aquele, acho que vocês devem se lembrar, uma boa Série A que ele fez pelo América Mineiro ainda em 2018. O último clube dele aqui no Brasil foi no América em 2018. 7 gols e 7 assistências em 24 jogos naquele ano. Teve também outros bons momentos no Sub-20 do Santos. Foi campeão, inclusive, daquela copinha contra o Goiás. O Serginho, segundo o site Transfermarkt, tem vínculo até dezembro de 2025 por lá. É sim um jogador bastante querido. Foram 8 gols e 8 assistências em 25 jogos neste último ano. Numa função mais como um meia central, um meia direita, enfim. Percorre bastante de todas as regiões do gramado. Lá em 2023 também, um mapa um pouquinho mais preenchido pelo lado esquerdo, 2022. Na Série A do Brasileirão, a última foi pelo América, jogando por esses dois lados. Muito bom jogador, né? Tem essa característica de um 10, uma cadência de jogo, uma bola bem enfiada, uma distribuição também, às vezes até mesmo, como um segundo volante, saindo ali um pouquinho da região ofensiva para receber essa bola ali atrás. 1,80 m de altura, o Serginho, que é canhoto, tem uma boa bola parada também, né? Seja cobrança de faltas, pênaltis ou escanteios. Essa seria a minha sugestão. Não ganha menos de 400 mil reais mensais lá na China, tá? Isso aqui eu posso assegurar para vocês. Eu nem pesquisei exatamente o salário dele, tá? Meia na China o salário, mas o jogador, para fazer essa movimentação, né, ele não receberia, por exemplo, menos do que o dobro. No próprio caso, por exemplo, do Oscar, que recebia quase 2 milhões de reais lá na China. Enfim, pode deixar a sua opinião sobre o Serginho. Seria essa sugestão que eu faria para o Goiás nessa função de um camisa 10. Qual seria a sua? Você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui. E faça a sua aposta também com a SeguroBet a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos no futebol europeu. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade.
meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!